E eu quero aqui começar assim, né? Quando se fala por que interceder, né? Por que orar? Né? Quando eu falo assim, existe poder na intercessão? Existe, amém, irmão? Existe. Mas por que orar? Porque é uma ordenança de Jesus. Porque é o caminho para recebermos tudo aquilo que necessitamos. Está lá em Isaías, capítulo 1, versículos 5 a 8, né? A gente entende aqui que é porque o cristão tenha, é para que o cristão tenha pleno gozo no Senhor, né? Porque é a saída para os problemas, a cura para todo cuidado e ansiedade, né? A gente vê aqui que, por quê? Por que orar? Por que interceder? Porque a oração ela é respondida, é o único argumento, né, irrefutável para a incredulidade, porque é o caminho para o poder do Espírito Santo de Deus. Então existe um poder do Espírito Santo de Deus, existe um poder que ele deseja manifestar, e esse poder ele é manifesto através da oração. Então quando a gente olha o poder da célula, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo assim, se você tem uma célula, deseja começar esse pequeno grupo, você não pode fazer isso de qualquer jeito. Você não pode fazer isso sem a oração. Então a oração é uma base principal, seja para você como cristão, ou seja para aqueles que você deseja direcionar para conduzir esse pequeno grupo. Seja muito bem-vindo ao canal do Portal Goié. Quem vos fala aqui é João Parra. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber mais desse conteúdo. Né? Você precisa ensinar a respeito das disciplinas do Espírito. Por que eu digo isso? Porque quando se fala de oração, nós vemos que existem inimigos da oração. Existem inimigos da oração. E a gente vê inúmeros inimigos da oração na Bíblia. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando nós temos um pequeno grupo, a chance de nós não orarmos por esse pequeno grupo é muito grande. E como você sabe disso, pai? Eu sei disso porque existem inimigos que impedem que isso venha acontecer no seu pequeno grupo. Então eu trouxe isso como tema, e talvez um dos temas mais importantes que nós já falamos até hoje, porque quando se fala de comunidade equibalo, de pessoas que colocam a mão no arado, pessoas que têm um olhar diferente para com as almas, as pessoas que têm um falar diferente para com as pessoas que Deus tem confiado, nós sabemos que essas pessoas, muitas vezes, não reconhecem esses inimigos, que impedem elas de interceder pela vida de outra pessoa. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ô Marcelo, glória a Deus, vai contribuindo aí, irmãos. Deus vai falando no coração, vai mandando para nós aqui, o pastor André também está conosco. Amém, irmãos? Então quais são os inimigos? O que impede hoje dos seus líderes, ou até mesmo de você no dia a dia, né, como inimigo de oração? A primeira coisa são os relacionamentos errados na família. Esses relacionamentos errados na família, eles impedem, né, a oração, eles impedem a intercessão por outras pessoas. Muitas das vezes, talvez isso aqui daria uma aula inteira, uma segunda-feira inteira para nós, que é a falta do perdão. A pessoa muitas vezes está liderando um pequeno grupo, ela está liderando uma célula, mas ela tem um coração endurecido, o coração ela tá estranho, tá amargo, porque falta perdão, porque falta... Essa pessoa que carrega isso, seja lá o motivo, né, que ela não conseguiu perdoar, a pessoa que não consegue perdoar, essa pessoa não consegue orar, ela não consegue interceder por outras pessoas. A Bíblia diz isso lá em Marcos 11, 25. Então, assim, a contenda, né? Quando existe contenda no meio, quando existe reclamação, né? Eu costumo acompanhar alguns pastores que fazem parte da comunidade Equibalo, que fazem parte do Goiaflix, né? Que são duas frentes totalmente diferentes. Um é o nosso com mais de 32 treinamentos, o outro é a questão do Goiaflix, onde nós temos uma recorrência ali com cursos novos, mensais. O que eu percebo quando esses pastores eles me procuram? Eles dizem assim, aquele meu líder não quer saber de nada, aquela célula está com um problema de relacionamento. Quando ele diz isso para mim, eu já entendo que ele tem dificuldade de orar. Só dele estar criticando a igreja, só dele estar criticando os líderes, só de estar dizendo que essas pessoas não estão comprometidas, já mostra que essa pessoa está com dificuldade de interceder por aquele grupo. Então, muitas vezes nós vemos que o inimigo da oração, o inimigo da intercessão, é o quê? É uma motivação errada no coração. É uma motivação errada no coração. O coração está desalinhado. Então o que a gente percebe? Que toda forma de desobediência a Deus leva uma pessoa a não orar de acordo ou para com aquelas pessoas que Deus já confiou. O que a gente percebe? A gente percebe que a falta de generosidade, né, para com os pobres e o trabalho de Deus impede com que essas pessoas também venham exercer. Então são inúmeros. Eu poderia aumentar, alongar essa lista. Mas as chances de que uma pessoa está sendo impedida de orar por aquele pequeno grupo é muito grande, irmãos. Mais do que você imagina. Hoje nós estamos aqui na live 59, né? Quantas vezes nós já nos reunimos aqui? E isso é muito prazeroso para nós. Mas eu quero te dizer, irmão, que se faz necessário orar por momentos como esse. Antes mesmo de entrar ao vivo aqui, o irmão já estava respondendo, estou no aguardo. Eu aqui nos bastidores, nós já estava conduzindo um outro trabalho nosso. Então eu estava trabalhando até agora,
né? E após o trabalho, já entrando com os irmãos aqui para entregar o melhor da parte de Deus. Mas existe algo que impede a intercessão na célula, pá? Existe dúvida e incredulidade, dizendo, será que essa célula vai? Será que essa igreja vai? Será que o Goiás vai me ajudar de verdade? Será que as coisas vão acontecer? Existe dúvida, existe incredulidade. E quando isso toma o coração, as pessoas elas não avançam, elas retrocedem. E o retrocesso impede a oração. O retrocesso impede a credulidade. Você não vai interceder. Você vai murmurar e reclamar diante daquela situação. Então, uma disposição de ler sobre oração e sobre a Bíblia, em vez de estudar e entrar na arena da oração. Tem gente que gosta de ler sobre oração, mas eles não entram. Eles não dedicam horas, minutos diante da presença de Deus. Por quê? Porque falta entendimento. Amém? Então, o que eu percebo aqui, irmãos? Eu percebo assim, quando a gente fala dessa disciplina tão importante que é a intercessão para a célula, eu vejo que existem alguns tipos de oração, tá? E dentro desses tipos de oração que nós podemos aqui destacar, nós vemos que o nosso relacionamento com Deus é definido em uma palavra. Como Eraneide, que eu defino o meu relacionamento com Deus? Eu defino o meu relacionamento com Deus com uma palavra: oração. Para que a oração seja respondida, deve ser feita de acordo com os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. E a oração é algo sério, é algo específico, é algo objetivo. Segue regras, princípios da palavra de Deus. Acredite no que eu estou te falando. Há regras estabelecidas na palavra de Deus para esses diferentes tipos de oração. E tudo o que lhe dizemos ou pedimos, chamamos de oração. Contudo, é preciso saber que há diferentes tipos de oração. Existem diferentes tipos de oração. Mas eu quero fortalecer o quê, irmão? Eu quero fortalecer que diante de todo esse contexto que nós estamos falando, existem diferentes tipos. O tipo que nós estamos falando é a intercessão, mas eu preciso introduzir a oração. Eu preciso introduzir Deus como centro das nossas orações. Eu preciso introduzir que há orações que são dirigidas por Deus, visando Deus mesmo. O que Ele é, o que Ele faz e o que Ele nos tem feito, como ações de graça, louvor, adoração. Tudo isso está ligado à oração. Quando eu olho para o meu pequeno grupo, eu preciso introduzir isso na vida da igreja. Eu preciso ter isso muito ativado. Como o quê? Como nós mesmos, como centro das nossas orações. Então, existe um momento que a gente olha para Deus, amém? A gente olha e introduz Deus no centro das orações. Que tipo de oração é essa? Ações de graça, de louvor, de adoração. Mas existem momentos que nós estamos no centro das orações. Aí nós fazemos petições, consagração ou dedicação e entrega diante de Deus. Né? Os outros como centro das nossas orações. E quando os outros estão no centro da nossa oração, a gente chega no ponto-chave dessa aula, que é a intercessão. Amém? Você conseguiu entender aqui o parâmetro? Eu dividi em 3 pilares para você entender a seriedade da oração e como nós ensinamos a oração na célula. Tá? Como é que eu ensino a oração na célula? Número 1, Deus no centro. Quando Deus está no centro, eu faço ações de graça, louvor e adoração a Ele. Quando eu estou no centro, quando nós estamos no centro, eu faço petição, consagração e entrega. E quando outros estão no centro, no caso da nossa célula, nós fazemos a intercessão. Nós fazemos a intercessão. Amém? Glória a Deus por isso. Eu não quero me alongar muito no sentido de explanar, até mesmo porque eu quero te mostrar o poder da intercessão na célula. Mas por isso se fez necessário eu compartilhar aqui, Hamilton, a questão da oração. E depois os 3 pilares da oração. Deus no centro, eu no centro, nós no centro. Né? Desculpa, Deus no centro, nós no centro, outros no centro. No caso da intercessão, outros no centro. Mas basicamente para a gente direcionar isso, nós vamos fazer um overview, fazer um geral para você entender a importância da oração por esses membros, a importância dessa oração na célula. A igreja que ensina os seus membros a orar, ela cresce. A igreja que tem as células fervorosas por oração, elas crescem, elas avançam, elas multiplicam. Tem gente que fala assim, pá, você tem um plano de ação para multiplicar a célula em 7 meses. Dá certo esse negócio? Eu falo, irmão, se você colocar isso em prática, mas não orar, não vai dar, você não vai ouvir a Deus. Você vai perder a sensibilidade, o coração vai endurecer. Se você não orar, irmão, nada disso adianta os métodos, as ferramentas que nós temos que carregamos. Por quê? Porque é ferramenta do reino. Qual que é a principal ferramenta do reino? Oração, jejum e adoração, irmão. É assim que a gente combate o inferno. É assim que a gente combate no mundo espiritual. Por isso que eu digo que esse termo poder, existe poder, né, na intercessão da célula. E por que eu estou dizendo isso? Porque a oração ela carrega algo muito precioso. A oração de ação de graças, irmãos, anota aí, né, é a expressão do nosso reconhecimento e gratidão a Deus pelo que Ele nos tem feito. Está lá em Salmos, Salmos 104. Tá? Então o que? É basicamente o ato de expressar a gratidão. Amém? Oração de ações de graça. Basicamente é o ato de expressar a gratidão. Oração de louvor, que é o segundo. Anota aí. Louvor é reunir todos os feitos que conhecemos de Deus e expressá-los em palavras. É uma atitude de exaltação, de glorificação no seu nome. É digno de ser louvado.
né? Nós temos a oração, né, de adoração, que é o reconhecimento do que Deus é. Então, lá em Apocalipse 4:8, é a necessidade de Deus, né, de Deus mesmo, né? Que Ele colocou em nossos corações. Adoração nada mais é do que adoração, é Deus nos atraindo, Deus nos chamando, Deus nos pegando no colo, é como uma mãe com um filho no seio, né? Obrigado. Então, o Espírito Santo é quem nos capacita a entrar no Santo dos Santos. E como nós entramos no Santo dos Santos, irmãos? Através da oração, mas precisamente através da adoração. A adoração, quando a gente olha, ela não é um imperativo, pois o amor não se pode impor. A adoração é uma resposta voluntária a um estímulo espiritual. Logicamente, irmão, que eu estou falando para você anotar, para que você possa replicar isso. Isso aqui tem que estar gabaritado, direcionado para as pessoas que Deus confiou. Seja 3, 6, 15, 20, 200, 300, 500 pessoas. Quando se fala de oração, nós vemos a adoração de algumas maneiras. A primeira é a expressão de adoração. A expressão de adoração, e temos elementos de adoração que são coisas diferentes. Né? E a gente consegue avançar um pouquinho mais, sair da questão da adoração, que para mim é um dos assuntos mais extensos, que daria para nós se aprofundarmos muito também em relação à adoração, e poderíamos entrar diretamente na questão de petição e súplica. Então, quando se fala de oração, eu entro em petição e súplica, tá bom? O que é a petição e súplica? Nós vemos aqui, Deus é a fonte de toda a bênção. Ele tem recursos inesgotáveis para satisfazer cada uma das nossas necessidades. Está lá em Filipenses 4:6. A palavra de Deus nos encoraja a apresentar as nossas petições ao Senhor, sabendo que Ele está pronto a nos atender. Amém? Então forme uma imagem clara do desejo e expresse-o em palavras objetivas. A Bíblia nos ensina a sermos, né, a direcionar a nossa oração de maneira sensata. Então quando se fala de oração, de petição, de súplica, né, o que está errado com a oração indefinida? Então a gente percebe o quê? Percebe que frequentemente é uma mera formalidade. Muitas orações são feitas só para serem ouvidas pela congregação. Não é esse o nosso objetivo aqui. A oração indefinida, ela revela que não há um clamor na alma. A oração, ela vem da alma. Ela vem da parte mais profunda do nosso ser. A oração formal, indefinida, vaga, é resultado de falta de direção do Espírito Santo. Então isso a gente considera errado diante da petição e diante da súplica. Por isso que é importante nós olharmos e falar, nossa, uma oração e tudo isso é muito mais, irmãos. Porque quando eu falo da oração focada em petição e súplica, lembrando que eu estou aqui num contexto para que você possa entender a intercessão, a importância e o poder dela na célula, porque quando a gente fala, né, como ser definido na minha oração de petição e de súplica, analise as suas orações, irmãos. Esse é o meu convite. Então quando a gente fala de petição, de súplica, o que a gente vê? Analise a sua oração. Né? Espere na presença de Deus até ter em mente, de um modo claro, aquilo por que deve orar. Escreva o seu desejo, né? Faça o registro das suas petições específicas a Deus e das respostas que Deus te dá. Por quê? Porque ajuda a desenvolver a fé, a crescer na vida de oração, irmão. Esse é o objetivo para nós. Então, quando a gente olha nesse contexto, irmão, o que eu quero fortalecer para ti aqui? Né? De uma maneira bem clara. Você pode ver que não tem enrolação. Eu tô trazendo conteúdo, tô trazendo uma aula específica sobre o poder exato da intercessão. Porque assim, como que eu venço a dúvida? Como vencer a dúvida? Né? Existem algumas maneiras da gente vencer a dúvida. A palavra de Deus diz para a gente oferecer a Deus um culto racional. Um culto racional. E diante desse contexto de culto racional, irmão, o que eu fortaleço para você aqui? A primeira coisa é manter o controle sobre a sua mente. Para você vencer a dúvida, você precisa manter o controle da sua mente. Use as promessas de Deus como arma contra os ataques de dúvida. Porque o inimigo ele quer trazer dúvida. Mas Deus te deu promessa, então se agarre na promessa. Porque ela é sua raiz inabalável. Jesus, ele morreu e ressuscitou, ele poderia ter voltado sem as marcas. Mas ele diz assim, aqui estão as marcas da promessa. Ele quer que você olhe para a mão, você enxergue a marca, você enxergue o furo e lembre-se de que ele tem uma aliança contigo. Então quando a gente fala de oração, quando a gente fala de como vencer a dúvida, a gente precisa entender que é necessário concentrar-se na fidelidade de Deus e na palavra de Deus. Mas isso não pode parar em mim e em você, irmão, porque agora nós já sabemos. E agora você se tornou cúmplice disso. Agora você precisa pegar essa palavra e entregar para o maior número possível de pessoas. Eu não sei se você sabe, mas o Senhor conhece muito bem os planos que Ele tem para vós. O Senhor sabe muito bem os planos que Ele tem para sua comunidade, para sua igreja. Ele já definiu. Você ainda não viu. Você de alguma forma foi impactado por nós, pelo nosso material. Você veio até essa aula hoje para a honra e glória de Jesus Cristo. Mas deixa eu te dizer, o Senhor já escreveu o que Ele quer no seu ministério. O Senhor já escreveu o que Ele quer na sua igreja. Ele já definiu, irmão. E o Senhor deseja te entregar isso. A mesa é farta. Você quer pegar? O que você quer pegar dessa mesa, irmãos? Porque nós estamos falando de oração, e quando nós falamos de oração, a oração é uma segurança na palavra de Deus que garantirá a vitória contra os ataques das dúvidas.
O Senhor deseja não somente hoje trazer o poder da intercessão na célula, mas o Senhor deseja jogar fora toda a dúvida que você tem em relação àquilo que Ele colocou na sua mão. Em relação àquilo que Ele confiou no seu coração, porque o Senhor deseja fazer você prosperar, o Senhor deseja fazer você alcançar o maior número possível de vidas que você não alcançou, porque a história ainda não terminou. A experiência que você teve com o Senhor lá atrás ficou para trás, irmão, e o melhor dia é agora, é hoje. E o Senhor deseja te entregar isso hoje. Amém? Então, quando a gente olha para a oração, nós vemos que temos a oração de consagração. Ensina isso para a sua célula, oração de consagração. O que é oração de consagração, pá? Então, irmão, a gente olha aqui e fala consagração. Como é que eu ensino a minha célula? Como é que eu ensino os irmãos? Primeira coisa, esse é um tipo de oração, é mais uma atitude de submissão. É mais uma atitude de dedicação. É mais uma atitude de entrega, de obediência a Deus do que petição. É diferente de petição. É atitude de submissão, é dedicação, consagração, é obediência, consagração é entrega. E eu quero te dizer um outro motivo de eu estar aqui. Sabe por que eu estou aqui? Eu me converti a Jesus, fiquei apaixonado por Jesus, aprendi muito da parte de Jesus, e só que acontecia o seguinte, todo sábado a gente se reunia para consagração, e eu me lembro como se fosse hoje, que todo sábado eu me reunia com o meu pastor, naquela época eu era diácono, e me reunia ali com o meu pastor, e o que acontecia, meu irmão? Só estava eu e meu pastor, o líder do grupo de oração não estava, o líder das irmãs não estava, o líder dos varões não estava, o líder da banda não estava, o líder das crianças não estavam, ninguém aparecia, irmão, nós ia consagrar a Deus, ninguém aparecia, eu me lembro como se fosse hoje, eu e meu pastor de manhã no sábado lá, mas dava um vazio, uma dor no coração, e eu falava, meu Deus, por que que esses líderes, por que que a igreja não consagra ao Senhor, por que que eles não estão comprometidos ao Senhor, o que está acontecendo com essa igreja? Isso cortou meu coração, irmão, talvez você passe por isso também, mas para a honra e glória de Jesus Cristo, o Senhor me deu o caminho e falou, não, você não vai mais passar por isso, você não vai passar mais com uma igreja descompromissada, com uma igreja onde não tem responsabilidade, com uma igreja onde não reconhece que deseja ter obediência, entrega, dedicação e submissão ao Senhor. Você não vai passar mais por isso. E após a revelação da parte de Deus, irmão, muito eu recebi da parte do Senhor. E isso eu tenho entregado hoje para as igrejas de todo o Brasil. Não sei se você sabe, mas nós estamos em 96 países. 96 países. Sabe o que isso representa? Ele representa 48% do território global. Hoje, eu me lembro que eu treinava aquela comunidade com 7 pessoas, mas hoje nós estamos em 48% do território global. Deus é bom demais, Deus é fiel demais, as promessas de Deus é grande para a sua vida, para o seu ministério, irmão. Eu não tenho dúvida disso. Mas deixa eu te dizer algo. Você pode ter o treinamento do Goiás, você pode estar comigo aqui, irmão. Mas pegue isso e multiplique. Multiplique isso. Tem gente que fala assim, como eu multiplico a minha célula? Como eu multiplico a minha igreja? Eu falo multiplicando aquilo que você recebeu da parte de Deus. E o Senhor está te entregando aqui hoje o poder da oração, o poder da intercessão na célula. A importância da consagração. Eu entendi, irmão, que aqueles líderes que tinham lá atrás, eles não consagravam porque não era ensinado a respeito da consagração. Você acredita que não era ensinado a respeito da consagração? E pelo fato de não ser ensinado o Espírito que estavam sobre eles, estava adormecido nessa área, eles não permitiam que o Espírito fluísse nessa área. Quando se fala de consagração, é uma disposição de fazer, de aceitar qualquer que seja a vontade de Deus naquela circunstância, irmão. Quando a gente olha, é o único tipo de oração onde se emprega o termo, se for a tua vontade, Senhor. É Jesus no Getsemane dizendo, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. A oração de dedicação é harmonizar nossa vontade com a vontade de Deus. Requer, sabe o que, irmão? Sabe por que muita gente não aparecia lá? E talvez você até passe por isso também. Sabe por quê? Porque requer renúncia da vontade própria. E poucas pessoas querem renunciar. Poucas pessoas querem renunciar. Escuta o que eu estou te falando. Se você não treinar, não capacitar, se você não, de fato, não tiver decidido tornar esse mambra, esse fujão, né, esse irmão de banco, essa pessoa sem responsabilidade, num equibalo de Jesus Cristo, não sei se você sabe, mas Jesus olhou os campos, e os campos estavam brancos, e aí os discípulos estavam ali, e Jesus disse, vamos fazer uma oração. Em outras palavras, ele disse assim, vamos pedir ao dono da seara, porque os campos estão brancos, mas falta trabalhadores. Vamos pedir ao dono da seara que envie trabalhadores, que mande trabalhadores. Mandar era equibalo. Mandar significa equibalo. Quando Jesus expulsava um demônio, ele falava equibalo, ele falava, vai e não volta mais. Jesus estava dizendo assim, vamos orar para que o dono da seara envie
equipá-los para que mande pessoas que não volte mais atrás, mas pessoas que estejam convictas dos seus chamados, pessoas que estejam convictas da vida de Deus, pessoas que estejam convictas do propósito para salvar o perdido até que nada mais importe. Ele não chamou, irmão, para uma vida fácil. Não foi o convite de Deus para você. Jesus não disse, vem que eu tenho uma vida fácil para você. Ele disse, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. E nós se achegamos a Ele e trocamos a nossa dor, e trocamos o nosso fardo, e trocamos o nosso pecado, o nosso desespero, e Ele entregou na cruz o amor dele por nós. Mas Ele fez um segundo chamado e Ele diz, vinde após mim, tomar a sua cruz, negar a si mesmo e siga-me. Nesse momento ele está dizendo, ei, existe renúncia aqui, eu não te chamei para uma vida boa não, eu não te chamei para uma vida que está tudo, não, ele está dizendo assim, eu estou no barco, mas fora existe um oceano, e não tem problema nenhum em você estar em um oceano, mas o problema é, se essa água do oceano começar a entrar nesse barco, e a água só entra no barco se eu estiver de maneira imperceptível dentro do barco. Amém? Porque se você perceber que Jesus está no barco, não importa o tamanho do oceano, não importa a deriva, mas se você perder os olhos dele, se você perder a percepção dele, a água começa a entrar no barco, e aí de fato nós temos um problema. Então quando nós falamos de igreja, quando nós falamos de oração, eu estou dizendo assim, continue conectado com aquele que te chamou, para que a água não entre no barco. E se você diante desse oceano, diante dos problemas, diante das situações, diante do teu chamado para com a igreja, não permitir que a água entre no barco, irmão, grande será o teu ministério. Não tenho dúvida. Muitas e muitas multiplicações de célula você vai receber. Eu não tenho dúvida, meu irmão. Faz sentido para vocês? Sim ou não? A oração de entrega, ela fala de uma atitude de coração. Quando os cuidados, a inquietação, o peso, ele bate à porta. Nós podemos entregar os nossos cuidados, nós podemos entregar as nossas preocupações. E a nós mesmos, a Deus, e gozar da paz de Jesus, e a minha paz eu vos dou, isso ele dá. O que é a paz de Jesus para nós? Irmão, é dizer assim, eu estou com muitos problemas para resolver, e problema é bom, que me faz crescer. Mas diante dessa situação, diante desses problemas, eu recebo a paz, porque Jesus está no barco, ele dorme nesse momento, de tão tranquilo que ele está, para me mostrar que as coisas estão sob controle. Deus é contra a preocupação. Você sabia disso, irmão? Que Deus é contra a preocupação? Sabia ou não? Preocupação, preocupa a sua mente com alguma coisa. Quando você preocupa a sua mente com alguma coisa, você está dando vazão para dúvida e Deus não se agrada disso. Você sabia disso, irmão? Sabe por quê? Porque eu e você fomos chamados para resolver problemas. É isso que Deus tem. Mas os nossos problemas são resolvidos com base na direção do Espírito Santo. Esse dia eu estava conversando com um amigo meu, eu falei, você tem essa ferramenta na empresa? Essa? Ele falou, pai, eu não tenho nenhuma dessas, apesar de eu me interessar muito, eu vou implantar. Mas até hoje, sabe o que tem guiado? É a intuição no Espírito. É a percepção. O Senhor tem falado tanto comigo nas orações de manhã. Ele fala quem contrato, quem eu demito. Ele fala de coisas que ainda vão acontecer e já me mostra, antecipa no meu coração. Então quando se fala de entrega, oração de entrega, é o poder de Deus. Ele começa a operar quando lançamos nossos cuidados sobre ele. A entrega dos fardos a Deus traz descanso. Você quer entregar o fardo que você está carregando essa noite para Deus, irmão? Essa é a hora. Essa é a hora. É esse o objetivo. E por fim, irmão, eu quero fechar aqui agora, tá? No ponto que a gente separou, que é o poder da intercessão. Então eu quero entrar aqui no tipo de oração, mas eu quero entrar no tipo de oração que é a intercessão, a importância. Então assim, irmão, entrando em intercessão, o poder da intercessão na célula. Deus chamou o corpo de Cristo para o ministério da intercessão de todos os homens. Você pode ler lá em 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 1, do 1 ao 4. Você vai perceber que Deus chamou o corpo de Cristo para o ministério da intercessão. Quando eu digo que existe poder da intercessão na célula, é porque Deus chamou para manifestação. Chamou para o ministério da intercessão. A oração intercessória é um instrumento, entenda isso, é um instrumento que o Espírito de Deus usará para trazer o derramamento do Espírito. O que é o derramamento do Espírito, irmão? O derramamento do Espírito é manifestação de poder. Para que serve o poder? Para novo convertido. E aqueles que já se converteram, já estão na caminhada, não é mais poder, esse aí é instrução. Esse é crescimento na palavra, isso é edificação do reino de Deus. É aprender a orar, aprender a jejuar, aprender a ler a palavra, aprender a ter um relacionamento com Deus. Mas aqueles que estão chegando é manifestação de poder, é milagre. Amém? Mas a oração intercessória ela é um instrumento para que o Espírito de Deus derrame o seu Espírito no pequeno grupo. Derrame o seu Espírito na igreja. Olha o poder disso, irmão. Tem gente que fala para mim, minha célula está fria, o meu grupo está frio, a minha igreja está fria. Eu falei, irmão, então intercede. Então usa a ferramenta da intercessão, porque aí vai manifestar poder. Então a gente olha para a intercessão, nós somos chamados a interceder, porque Deus nada faz na terra sem a cooperação do homem. Nós somos instrumentos de Deus
na terra. Nós somos instrumentos de Deus na terra. Elementos indispensáveis da intercessão. Quais são os elementos indispensáveis da intercessão lá na sua célula, lá na sua igreja, no seu pequeno grupo? Número 1, identificação. Shalom. Identificação. Interceder é tomar o lugar do outro. É pleitear a sua causa como se fosse sua. Está lá em Êxodo 32. Pode marcar aí. Anota para você tirar a conta. Êxodo 32, capítulo 32, versículo 31 e 32. Identificação. Interceder é tomar o lugar do outro, pleitear a causa como se fosse sua. É por isso que nós precisamos interceder pela célula, porque o Senhor tem dado maturidade, o Senhor colocou fome no seu coração, o Senhor colocou sede, o Senhor colocou um olhar diferente por almas, o Senhor te deu um ouvido sensível para sentir a presença e a direção e ouvir a voz dele diante da vontade dele. Mas também o Senhor te chamou para você assumir a causa do outro. O Senhor te chamou para você pleitear a causa como se fosse sua. A intercessão, sabe o que ela expressa? Ela expressa o maior de todos os mandamentos, porque fala de altura, profundidade, largura, fala que... mas fala a respeito do amor. A palavra de Deus fala a respeito do amor. A intercessão, ela expressa o amor. Está lá em Romanos. Anota para você tirar conta. Romanos 5, capítulo 5, versículo 5, fala a respeito da intercessão, fala a respeito do amor. E quando você intercede pela sua célula, você intercede pela tua igreja, você pleiteia a causa do outro como se fosse sua, você tem, na verdade, uma manifestação de amor, uma manifestação de compaixão. E amor e compaixão tem tudo a ver com o DNA daquele que nos chamou. O que significa isso? Significa que quando fazemos isso, nós manifestamos aquele no qual habita em nós, aquele no qual nos chama pelo nome, aquele no qual nos tirou do lamaçal, colocou uma veste branca, chinelo nos pés, anel no dedo e disse: vai, meu irmão, vai, porque é certeza que eu irei usar com poder e autoridade diante dos viventes. Vai, que é certeza que a porta do inferno não prevalecerá contra você, contra a igreja, contra nós, né? Essa é a melhor maneira de expressão da igreja, contra nós, porque não se resume eu e você. Esses dias eu estava vendo a questão da genealogia, né, um amigo comentou, e a gente vai analisar, e o que a gente percebe, irmão? Percebe que as coisas foram acontecendo, mas porque não tinha a ver com maneira individual. Mas aquilo que você está vivendo lá no Rio de Janeiro tem a ver com o que eu estou vivendo aqui em São Paulo. Mas não sobre nós, né, de maneira individualizada, mas sobre nós como igreja. A vontade de Deus é a mesma para você e para mim, você sabia disso? A vontade de Deus é que ele seja exaltado, que ele seja glorificado. Essa é a vontade única dele. Que você o glorifique onde você está, que eu o glorifique aqui essa noite. Eu não posso entrar numa aula, numa live como essa, no treinamento da igreja, com tamanha responsabilidade, se eu não entender que ele precisa ser exaltado. Jesus precisa ser exaltado. Você precisa receber o armamento do céu, tomar posse disso e dizer: ei, com aquilo que eu estou recebendo essa noite, com aquilo que nós estamos falando do poder da intercessão, do poder da oração, o Senhor Jesus vai ser exaltado neste lugar. O Senhor vai ser exaltado com o povo que ele tem me confiado, com as pessoas que ele tem me confiado. Ele vai ser exaltado, amém? Então o que eu quero te dizer aqui, irmão, pra gente fechar, né? Falamos aqui de intercessão, mas pra gente fechar, né? Existem métodos ou formas, né? Tipos. Então existe uma oração privada que está lá em Mateus 6,6. Existe a oração de concordância que está lá em Mateus 18,18. Concordar com a palavra de Deus. Concordar envolve também em mente o pensar a mesma coisa. Concordar com o outro crente com quem se ora. Isso é importante também. Existe uma oração coletiva, o corpo orando em perfeita concordância com o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus. Isso é maravilhoso demais. Mas dizer que existem recursos a serem usados nas orações. E aí existe o recurso do orando a palavra, Tessalonicenses 55:10. Orando a palavra. Tem a oração no Espírito, naquelas áreas que fogem do conhecimento ou quando não temos a convicção de qual a vontade de Deus. O Espírito Santo vem e nos auxilia em oração. Romanos 8:26. A gente pode fortalecer aqui, irmão, essa noite, para fechar de uma maneira onde Jesus seja exaltado e dizer que existem armas contra as interferências em nossas orações. Quais são as armas? Primeiro, temos autoridade. Escreve assim, ó. Temos autoridade. Temos autoridade por Deus para abrir e fechar a porta. Mateus 16:19. Nós sabemos que o inimigo é enfrentado com a arma do combate. Como é que eu combato o inimigo, meu irmão? Palavra de Deus. O inimigo é enfrentado na autoridade e no nome de Jesus. O inimigo é enfrentado por um poder maior. Aleluia! E a gente fecha dizendo aspectos. Quais são os aspectos de uma oração bem-sucedida? Ore ao Pai em nome de Jesus. Creia que Deus responda de sua oração. Perdoe a todos que lhe ofenderam. Dependa do Espírito Santo em sua vida de oração. Aprenda a orar pelos outros e identifique-se a si mesmo, orando no Espírito. Todas elas, nós temos referências para que o Senhor seja exaltado, seja glorificado. Amém, meu irmão? Glória a Deus. A disciplina do Espírito para a gente fechar, irmão, é o seguinte: oração em jejum.
Oração e jejum. Por que jejuar e orar? Homens e mulheres usados por Deus em toda a Bíblia jejuaram. Moisés, Davi, Esdras. Jesus iniciou seu ministério com 40 dias de jejum. O meu amigo, ele entrou numa maratona agora e falou, jejuei 37 horas. Eu lembrei de Jesus, irmãos. Jesus, por quê? Porque ele falou que começou o ano de maneira diferente, ele tem objetivos novos para esse ano, e dentre os objetivos ele fez algo que ele nunca fez na vida dele. Se você quer resultado diferente, você precisa fazer algo que você nunca fez. E ele jejuou 37 horas, nunca fez isso antes. Jesus iniciou seu ministério com 40 dias de jejum. Não há uma ordem na Bíblia para se jejuar, mas Jesus deixa claro que o jejum é parte da vida do cristão. É parte da vida do cristão. Eu estava falando de intercessão, de oração, mas o que é o jejum e a oração? Não é simplesmente abstinência de alimento ou de alguma coisa. É colocar Deus num lugar supremo. O espírito do jejum é o desejo ardente de estar com Deus em oração. E por fim, o jejum ele manifesta a intensidade de um desejo, a grandeza, de uma determinação e da fé. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso.